सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृंदावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्त्वये नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्तिहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गभवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा मां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare. Nitto nityanam cetonos cetonanam eko bahunam javidadhati kamam tamatmastam jaunapassanti dhiraha tesham santihi netaresham. Nitto nityanam cetonos cetonanam eko bahunam javidadhati kamam tamatmastam jaunapassanti dhiraha tesham santihi netaresham. Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que a alma condicionada pode desejar muitas coisas. A alma condicionada pode tentar buscar a satisfação material, vantagens materiais, muitas coisas. Mas se Bhagavan, o Senhor Supremo, aprovar, então isso pode acontecer. Em Bengali, no Chaitanya Charitamrita está escrito: Apon ichhai jeev kotivancha kare, Bhagavad ichha vina phal nahi dhare. Personal desire. Os desejos pessoais, as almas condicionadas podem desejar muitas coisas. Quando os nossos desejos se encaixam, se harmonizam com os desejos do Senhor Supremo, apenas então nós podemos obter a satisfação. Do contrário, não é possível a vida inteira. Quando o nosso desejo for o mesmo que o desejo de Bhagavan, ou seja, Bhagavan está aprovando, então e apenas então nós podemos obter satisfação. Do contrário, a vida inteira nós não poderemos obter nenhuma satisfação. Nitto nityanam cetonos cetonanam. Esse verso diz, aquele que é Nitya, ou seja, ele é eternamente presente. Existem todos aqueles objetos transcendentais presentes no mundo transcendental, e ele é o absoluto e o original objeto eterno, Nitya Nityanam. Entre todos os objetos eternos, ele é a fonte original, Bhagavan Sri Krishna, Nitya Nityanam, o eterno entre os eternos, e Chetana Chetananam, ou seja, entre todos os objetos conscientes, ele é a fonte de todos os objetos conscientes. Nitto nityanam cetonos cetonanam eko bahunam jividadhati kamam, who is going to fulfill the desire of everybody. E ele satisfaz os desejos de todos, de todas as criaturas. Até mesmo um pássaro. Tem um pássaro especial que ele chora, ele pia para beber uma gota de água. Embora haja muitas fontes de água, ou seja, tem o oceano, tem o rio, tem lagos, mas aquele pássaro apenas depende de uma água cristalina, uma gota ele espera. Ainda assim, Bhagavan vai satisfazer o desejo dele. Então, Bhagavan pode satisfazer o desejo de todos. Nós não precisamos nos preocupar com isso, nós somente precisamos praticar Bhakti, isso é o principal. Um dia, Prabhupada estava lamentando, uma lamentação transcendental. Prabhupada disse que depois de cantar tantos kirtanas, Kalyana Kalpataru, Sharanagati, muitos kirtanas, e aquele homem lia na minha frente, ele ouviu tantos harikatás, ele costumava ouvir de mim, e por fim, ele me abandonou e foi embora. Eu sou responsável por isso. Na verdade, eu sou responsável por isso, porque eu não pude ensiná-lo o que é Bhakti. Eu não pude ensiná-lo o que é verdadeira Bhakti. É por isso. Eu sou responsável por isso e ele partiu. Dessa maneira, repetidamente eu disse, a verdade absoluta, um Harikatha absoluto nunca pode se tornar popular. Um Harikatha absoluto, um discurso absoluto, nunca pode obter popularidade. Isso não é possível. Todos
estão indo na direção de Maya. Todos estão correndo na direção de Maya. Você não pode salvá-los. Como é que você pode salvá-los? Você não pode salvá-los. Você pode tentar salvá-los, mas você não pode garantir que você pode salvá-los. É por isso que um dia Prabhupada estava falando Harikatha sobre o Upadeshamritam. Ou seja, ele estava comentando o Upadeshamritam de Rupa Goswami Pad e no Radha Kunda, ali na Kunja Bihari Moth, sabe? Naquela época era uma moto bem pequena, um templo pequeno, eu vi ele. E falei Harikatha lá, há muito tempo atrás, 25 anos atrás. Agora eles quebraram e construíram um novo. Então, Prabhupada estava falando Harikatha ali, e Prabhupada viu muitos devotos, eles estavam correndo na direção daqueles sarradias, ou seja, aqueles que falam palavras doces. Eles estavam indo na direção daqueles sarradias. E aí Prabhupada gritou, não vão lá, venham aqui, não se percam lá. Eles são sarradias, são imitacionistas, não vão lá, eu sei. Eu sei que é impossível para vocês ouvir esse tipo de verdade absoluta. Você não consegue digerir, mas não vá lá, pelo menos, você pode se perder. Então aqueles sarradias vieram para brigar com Prabhupada muitas vezes. Em todos os passatempos devocionais de Prabhupada, foi cheia de ataques a todo tempo de diferentes locais. Muitas pessoas abandonaram Prabhupada, partiram para algum outro local para obter alguma satisfação. Então os sarradias vieram para brigar com Prabhupada. Olha, você é o verdadeiro sarradia, eles disseram. Nós não somos sarradias, você é o sarradia. E Prabhupada falou, sim, nós somos sarradias, mas nós somos sarradias transcendentais. Ou seja, sarradia significa que é natural. Então, aquilo que é a função natural da alma é o quê? A Prakrita Haribhajana. Então, aquilo que é totalmente natural no mundo transcendental é o que nós estamos fazendo. Então, realmente, nós somos sarradias. Nós estamos praticando essa devoção natural. Mas nós somos sarradias transcendentais, vocês são sarradias mundanos. Guru Padma costumava dizer que Prabhupada era muito estrito com relação ao Srimad Bhagavatam. As pessoas comuns não têm nem mesmo o direito de tocar o Srimad Bhagavatam. As pessoas comuns não podem tocar o Srimad Bhagavatam. E eu ouvi também de Guru Padma que um dia Prabhupada instruiu Srila Bhakti Viveka Bharati Goswami Maharaj, que era um homem muito alto, como Prahlad. Ele não precisa de nenhum microfone, falava forte. E um dia, Prabhupada deu uma instrução para Bharati Maharaj, falou, olha, você deve ir para um local para falar Harikatha. Prabhupada deu essa instrução, porque ele era um devoto mais velho. Ele era mais velho do que Prabhupada, ou seja, em idade, ele era mais idoso, digamos assim. Porque primeiro, eu não quero dar o nome, mas ele tinha um guru sarradia e depois, quando ele se encontrou com o Prabhupada, ele percebeu e abandonou aquele guru e se abrigou em Prabhupada. Eu não vou falar o nome daquele sarradia guru de toda maneira. Então, Prabhupada deu uma instrução, olha, de tarde você deve ir naquele local e falar Harikatha. E quando chegou de tarde, Prabhupada foi até a biblioteca e olhou tudo e perguntou para alguém que estava ali, olha, Bharati Maharaj já foi? Bharati Maharaj já foi? Sim, ele já foi. E com qual livro ele foi? Ah, ele pegou o Bhagavatam. O Bhagavatam? Embora nós estejamos falando Bhagavatam, mas você deve ver com muita atenção. Às vezes nós falamos o Bhagavatam, mas com muita atenção, veja, nós estamos falando sobre tudo com o plano de fundo do Gaudiya Darshana, da compreensão Gaudiya, ou eu diria mais especificamente sobre a orientação
de Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada. Porque Bhaktivinoda Thakur foi instruído por Gadadhar Pandita. Bhaktivinoda Thakur recebeu uma instrução de Gadadhar Pandita num sonho. Na verdade, não era um sonho, mas era como um sonho. Ele estava totalmente consciente. Ele recebeu essa instrução. Olha, tente coletar Sambandha, Abhideya, Prayojana, os versos do Bhagavatam, de todo o Bhagavatam. Gadadhar Pandita falou para ele diretamente, como se fosse um sonho, mas não é um sonho. Falou, olha, você deve coletar todos diferentes slokas, versos importantes de todos os 18.000 versos do Srimad Bhagavatam, né? E você deve coletar e categorizar em Sambandha, Abhideya e Prayojana, essas 3 categorias. E você deve publicar esse livro para o benefício das pessoas comuns. Porque todo o Bhagavatam, se você for ler, é muito confuso. Tem muita coisa, como você pode entender? Então, depois de receber essa instrução, Bhaktivinoda Thakur compilou Bhagavata Arka Maritimala. Você tem? Bhagavata Arka Maritimala. É esse livro. Prabhupada disse, o nosso dever, Bhaktivinoda Thakur também, né, de tempos em tempos, ele falava o Gaudiya Darshana, ou seja, aquilo que nosso Gauranga Mahaprabhu ensinou. Prabhupada disse, a nossa responsabilidade, o nosso dever é pregar os ensinamentos de Gauranga Mahaprabhu. Isso é mais prático, embora o Srimad Bhagavatam Mahapurana, né, nós podemos ver ele em forma aplicada em toda a lila de Gauranga Mahaprabhu, em toda a lila de Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, em forma aplicada. Gorakshara Das Baba não poderia recitar o Bhagavatam, talvez, mas você pode ver todo o Bhagavatam em forma aplicada na vida de Bhaktivinoda Thakur. Isso é o mais importante, na vida inteira. Talvez ele não esteja nem falando Harikatha, ele está cantando o Santo Nome. Mas, com toda atenção, se você olhar, sob a orientação de Guru Vaishnava, você verá que todo o Bhagavatam, a vida deles em si é o Bhagavatam. A vida, as atividades, as palavras. Às vezes, quando o Guru Varga, nós vimos, quando o Guru Varga se tornam idosos, eles param de falar qualquer coisa, eles param de falar. E nesse momento, você deve ver toda a vida dele como uma forma aplicada do Bhagavatam. Prabhupada era o desejo de Srila Prabhupada, o desejo divino dele, que nós pregássemos os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, porque é mais fácil, é mais prático, porque para entender o Srimad Bhagavad Mahapurana leva muito tempo. Mas, por acaso, se você sentir atração por Gauranga Mahaprabhu ao ouvir algo, isso é muito mais fácil. Você pode sentir seguro ali, porque o Bhagavad Mahapurana, às vezes, você não vai entender, ou você vai entender ou não vai entender. E aqueles que estão usando o Srimad Bhagavad Mahapurana de maneira equivocada, muitas pessoas fazem isso. Eles podem usar o Srimad Bhagavad Mahapurana de maneira errada, para acumular Labha, Puja Pratishtha, ganhos, adoração, popularidade. Guru Padma costumava dizer que Prabhupada usualmente mantinha o Srimad Bhagavatam de lado, separadamente. Ele nunca permitia que as pessoas lessem o Bhagavatam, ou seja, de maneira aleatória. Sempre deve ser sob orientação de Guru Vaishnava. Ele falava, você deve ler o Chaitanya Bhagavata e o Chaitanya Charitamrita. Porque se alguém ler o Srimad Bhagavatam sem uma orientação apropriada, essa pessoa pode pensar que o Srimad Bhagavatam é material. Muitas vezes Prabhupada dizia, olha, não estude o Mahabharata, não leia o Mahabharata, porque se você ler e estudar o Mahabharata também é Jaya Grantha. Jaya Grantha, como a gente fala, não é? Jaya Grantha. Jaya Grantha significa
Pela ajuda do Mahabharata, você pode atravessar o oceano do mundo material, mas isso é muito difícil, realmente é muito raro. Porque se você ler o Bhagavatam, primeiro de tudo, a sua concepção é material, ou talvez você tenha recuperado a sua consciência espiritual 80%, mas os 20% podem te degradar. Então tem vários fatores confusos ali, que você não vai entender. Por que Vyasadeva agiu assim? Isso é errado. Você pode duvidar do caráter de algum Rishi, Muni. É por isso que Prabhupada disse, olha, você não vai conseguir entender, então não tente estudar ou ler o Bhagavatam, ou melhor, o Mahabharata. Não leia o Mahabharata, você deve ler o Chaitanya Bhagavata. E Bhaktivinoda Thakur também dizia, por enquanto, atualmente, pare de ler o Chaitanya Charitamrita. Não leia o Chaitanya Charitamrita. No presente, é melhor você não ler o Chaitanya Charitamrita, mas leia o Chaitanya Bhagavata. Nesse livro, Bhaktivinoda Vani Vaibhava, eu publiquei todos os ensinamentos de Bhaktivinoda Thakur, em resumo, uma compilação. Bhaktivinoda Thakur falou, porque ao ler o Chaitanya Bhagavatam, você pode obter a associação de todos os associados eternos de Gauranga Mahaprabhu, porque a vida deles é muito exclusiva. O Srimad Bhagavatam está tudo certo, mas você não consegue entender. Mas o Chaitanya Bhagavata, se você ler, você pode receber a associação dos associados eternos de Gauranga Mahaprabhu. E o Srimad Bhagavatam, se você ler, você vai ver vários personagens ali e não vai entender. Você vai entender errado. Pode haver um grande problema. É por isso que Prabhupada costumava dizer que é mais prático, é melhor seguir o Chaitanya Bhagavatam se você quer desenvolver Bhakti. Gorakshora Das Babaji Maharaj, às vezes, falava palavras fortes para Bimala Prachadam Prabhu, porque ele amava ele, não é? Então, um dia, Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj falou para Bimala Prachada, Prabhu, não ensine ele o Chaitanya Charitamrita, porque com frequência ele está vindo até você para receber instruções, mas tenha cuidado, ele é falso. Ele está colocando uma caixa de doação ou um prato de doação para as pessoas darem dinheiro e está recitando o Chaitanya Charitamrita. Então, não fale nenhum Siddhanta Vichar para ele, é muito perigoso. Ele está muito interessado em ganhar dinheiro. Então, o que nós estamos falando atualmente é muito importante. Karma Kanda significa, Prabhupada costumava dizer, Karma Kanda significa a Bhakti, esse caminho onde você quer obter os frutos das suas atividades. Isso não é Bhakti, não é serviço devocional. Muitas vezes Prabhupada dizia que Karma Kanda, ou seja, buscar os frutos das suas ações, não é Bhakti. Qualquer Karma Kanda é a Bhakti, não Bhakti. Parece que eles estão praticando Bhakti, eles praticam isso, aquilo, parece Bhakti, mas não é Bhakti. Então, se você depende de Karma Kanda, atualmente praticamente todos estão seguindo Karma Kanda, ou seja, estão buscando resultados por suas ações, mesmo em nome de práticas devocionais. Se você não me levar a mal, eu sou obrigado a falar isso. Em nome de Bhakti, eles estão praticando Karma Kanda. Então, ontem eu estava falando que Bhagavan, Sri Krishna, Bhagavan está falando que veja, muitos sadhgurus ou Rishi Munis, Sadhguru Vaishnava, eles vão falar, os verdadeiros Sadhguru Vaishnavas vão falar sobre algo apropriado, mas todos os outros sadhus, Tarko apadishto srutayo vivinya na so munir yasya matam na vinyam dharmasya satyam nihitu guhayam mahajono yenu gato sapanta. No Mahabharata você encontra este verso.
Tarka, argumentos lógicos não são estáveis. A vida inteira você vai discutir, debater. Tarko apratista. Argumentos lógicos não podem alcançar a estabilidade. Mas, Bhaktivinoda Thakur diz, se alguém for protestar, escrever uma nota de protesto contra atividades não devocionais ou contra siddhantas errados, atividades erradas, isso é 100% necessário. Isso não deve ser parado. Mas, na verdade, as pessoas estão confusas. Elas não conseguem entender o que é um protesto, o que é um criticismo, o que é bhakti. As pessoas não conseguem entender. E também estão sendo desencaminhadas. Os acharyas estão desencaminhando-as. Então, Tarko apratista, argumentos lógicos não alcançam nenhuma estabilidade. A vida inteira você vai brigar, debater, discutir e não vai alcançar nenhuma solução. E Shrutayo Vibhinya, ou seja, todos os Shrutis, Smritis, essas escrituras, se você ler, você não vai entender. Você não pode entender. Porque cada palavra do Shruti, ou verso do Shruti, eles são independentes um do outro. Você não vai encontrar uma conexão, porque um homem comum não consegue encontrar essa conexão. Então, o mesmo Shruti, a mesma escritura, talvez você lê uma frase ali, depois você lê a outra, e como essas frases podem se harmonizar? Por que está assim? É por isso que todos aqueles que comentam os Vedas, ou seja, no passado, hoje em dia ninguém consegue nem mesmo ler. As pessoas não têm essa capacidade mais. Então, no passado, eles escreveram comentários. Ou seja, Max Muller, da Alemanha, escreveu comentários sobre o Rig Veda. Rishi Aurobindo escreveu também. Sayan Acharya escreveu sobre os Vedas. Até mesmo se você lê, você não consegue entender qual é o significado. Você não consegue entender, é muito complicado. Então, no Mahabharata está escrito que Tarka, argumentos lógicos, não têm estabilidade. E também que Shruti, Smritis, está escrito muitas coisas ali que você não consegue harmonizar. É um grande problema. E também está escrito que não há nenhum único rishi, nenhum único erudito, cuja opinião não difira de outro erudito. Você não vai encontrar nenhum rishi. Se você ver o Mahabharata, todos os rishis, você vai encontrar nos Puranas. Você não vai encontrar um rishi muni, cuja opinião não seja diferente de outro rishi. Gautama Rishi fala algo. Gautama Rishi fala de uma maneira. Então, Charvaka Rishi fala de outra maneira. Todos são diferentes. Gautama Rishi fala sobre a lógica. Gautama Muni. Diferentes munis falam de diferentes maneiras. Então, se você seguir ouvindo tudo, você não vai entender. Nós temos um coração fraco no sentido que a qualquer momento Maya pode te agarrar. A qualquer momento, não há garantia. Hoje você está bem. Depois de meia hora você pode mudar. Nós vimos. Tudo está bem, a pessoa falou comigo, está tudo certo, e depois de meia hora alguma coisa acontece e a pessoa vai embora. É assim. É por isso que Prabhupada dizia que a alma condicionada, ela tem o direito, tem a chance de cair a qualquer momento. A qualquer momento, não há garantia. Então, Bhagavan Sri Krishna está dizendo: Manamaya mohito dhiyaha purushaha purushasavo Sreyo vadanti anekantam yatha karmo yatha ruchi. Que de acordo com os diferentes gostos e entendimentos, eles vão falar várias opiniões diferentes. Dessa maneira, se você for depender de todos ou de qualquer um deles, você não vai poder alcançar uma solução. Você deve depender de um Maha Bhagavata, um grande devoto.
Do contrário, não é possível. Dharmam eke jasasyani, somebody speaking. Alguns falam sobre concepções gerais de dharma, de dever, ou seja, faça isso, faça aquilo. Alguns falam, o objetivo da vida é coletar nome e fama. E outros dizem, não, a vida é muito curta, aproveite a vida. A vida é muito curta. E outros dizem, não, você deve se firmar na verdade, na veracidade. E verdade, o nosso Vasudevaji Maharaj, o pai de Krishna, ele não estava disposto a falar mentira nem diante de Kansa. Mesmo diante de Kansa, ele não falou mentira. Ele falou, se eu tiver algum filho, se eu receber algum filho, eu vou te dar todos os meus filhos, todos os bebês. De toda maneira, assim, veja. Satyam, Dhammam. Dhammam significa o controle dos sentidos internos e externos. Ou seja, a mente sob controle, os sentidos sob controle. Ou seja, Sama, controle dos sentidos internos, a mente. E Dhamma, o controle dos sentidos externos, a visão, a audição, essas coisas. E outros dizem, olha, tente proteger o seu próprio interesse, Swartam, interesse pessoal. E Swartam, se você tentar entender esta palavra, Swa, que é próprio, mais Artha, o benefício, Swartam. Esse Swa, esse próprio, a si mesmo, depende do seu sânscara, do seu entendimento. Se você achar que o Swa se refere à alma, se você achar que Swa está se referindo à alma, então Swartha significa qualquer interesse absoluto que está relacionado com a sua alma, que é Bhagavata Bhakti. Bhagavata Bhakti, nada além disso. Mas Swa, esse eu próprio, se você for um demônio, se você se considerar que é o seu próprio corpo, eu sou isso, então você vai considerar que todos esses interesses sujos conectados ao seu corpo e sua mente, você vai achar que Swartam é isso, nada além disso. Então alguns Rishimunis dizem, Anne padanti Swartam ba oishadyam Tyago bhojanam. Alguns diziam, não, você tem que abandonar tudo, renunciar tudo, abandonar tudo. Dessa maneira, diferentes Rishimunis, diferentes pessoas vão falar opiniões diferentes e nem desfrute e nem desapego. Nada pode te dar Bhakti, nada disso pode te dar Bhakti. Você pode seguir o caminho da renúncia, abandonar tudo, mas que valor isso tem para nós? Assim você não obtém Bhakti. E ao mesmo tempo, você pode correr atrás de desfrute. Então, ambos, Bhoga e Tyaga. Em sânscrito e bengali a gente diz Bhoga e Tyaga. Bhoga é desfrute, é proibido no caminho de Bhakti. Então, qualquer coisa que você precise para manter o seu corpo, isso pode te ajudar a desenvolver Bhakti. Yukta ahara viharaso yogo bhavati dukshaha. Bhagavan Sri Krishna falou para Arjuna, no Bhagavad Gita, que olha, o desfrute, o prazer, não pode te dar poder de realização, e o desapego também, abandonar tudo. Yukta ahara, ou seja, você deve fazer todas as suas atividades de acordo com a demanda da verdade superior. Se você precisar, ou seja, você não está querendo satisfazer os seus órgãos sensoriais e sua mente, apenas você está pensando, olha, eu preciso proteger o meu corpo, por isso eu preciso comer um pouco de prashada, e eu preciso descansar.
Porque um devoto, quando ele descansa, ele pode ter mais energia para Hari Bhajana, Hari Seva. Então, Jukta ahara viharaso yogo bhavati duksha. todos os problemas podem ser eliminados se você aprender o que é Yukta Vairagya, renúncia apropriada. E depois disso eu disse, Adyantabanta evaisham lokaha karma vinimita dukshodarka tamonishta kudyamanta sucharpita. There is beginning and end. então ele diz que as coisas materiais têm um começo e um fim. E devido à kama, ou seja, a luxúria, o desejo, toda a criação, qualquer desenvolvimento tecnológico, científico, qualquer desenvolvimento, você vai ver que, por fim, tudo isso vai ser destruído, vai ter um fim. Ou seja, tem um começo e tem um fim. Adyantabanta evaisham lokaha karma vinimita. Out of their karma. Então, devido à sua luxúria, karma significa kama. Ou seja, se não há desejo, por que você vai agir? Então, eles são fatores que se apoiam, karma e kama. Ou seja, se não tem desejo, luxúria, por que você vai agir? Claro que eu não estou falando sobre a prática devocional, né? Porque as ações no plano devocional são relacionadas com Bhakti. É por isso que a definição de Bhakti, Rupa Goswami Pada já escreveu, não é? Já escreveu, já definiu muito bem no Bhakti Rasamrita Sindhu, você pode encontrar. Adyantabanta evaisham adi anto evo esham lokaha karma vinimita. Então, se a gente separar as palavras de acordo com a gramática, então as coisas materiais têm um começo e têm um fim. Annavilasita sunyam jnana karmadi anabritam anukullena krishnanusuralam bhaktiruttam. Então, Rupa Goswami falou isso. Então, qualquer tipo de anabilasa, ou seja, desejos individuais que não têm nenhuma conexão com Hari Bhajana. Não, certamente, Anabilasa nunca tem nenhuma relação com Hari Bhajana. Anabilasa é uma palavra que significa isso. Desejos sem nenhuma conexão com Hari Bhajana. Os devotos, eles também cozinham, oferecem o alimento. Então, parece que eles estão fazendo karma, ou seja, ações, mas isso não é karma, é bhakti. Então ele fala, Jnana Karmadi Anavritam significa não coberto. Então esse verso diz, olha, não deve haver nenhum traço de anabilasa, de desejos individuais, zero, shunyam. Mas Jnana Karmadi, ele não falou zero. Ele não falou shunyam, zero. Ele falou Jnana Karma Anavritam, não pode ser coberto por Jnana nem Karma. E o que significa? Significa que as atividades devocionais são permitidas. Um conhecimento devocional é permitido. Nós não podemos obter conhecimento. O que significa? Sim, nós podemos obter conhecimento de Guru Vaishnava, mas o conhecimento que tem o apoio de Bhakti. Aqui, Jnana Karmadi Anavritam significa, Srila Rupa Goswami Pada quis dizer que o Jnana é o conhecimento mayavada, conhecimento seco, conhecimento material, e karma significa as ações materiais, ações voltadas para algum desejo individual, e isso deve ser eliminado. E Anukulyena Krishna Shrilanam, ou seja, todas as atividades favoráveis para Krishna. Isso é Bhakti. Então, o Bhagavan diz, todas as atividades materiais, qualquer coisa que você veja aqui, tudo você pode encontrar um ponto de início e um ponto final. Até mesmo o Dharma, esse suposto Dharma. Tudo que está neste mundo material, o budismo, o cristianismo, quaisquer dharmas, religiões, você vai ver que todos esses dharmas têm um começo e tem um fim, mas o Sanatana Dharma não tem fim. Sanatana Dharma, essa palavra significa. Sadatanoti iti sanatana.
sada tanoti, the ever propagating, ou seja, é um Dharma que sempre está propagando. Um Dharma que sempre está se propagando, ele nunca tem fim, Sanatana. Sata Tanoti Eti Sanatana. Tem uma existência eterna. E todos os outros Dharmas, Bhaktivinoda Thakur já escreveu também, que muito em breve, todos os Dharmas, as religiões, vão submergir na linha principal do Bhagavata Dharma, eles vão abandonar, e em todo o mundo vai haver apenas um Dharma, que é Bhagavata Dharma. Bhaktivinoda Thakur previu, ele falou, no futuro, gradualmente as pessoas vão entender que não há base científica nesses outros caminhos. Eles vão entender. Então, gradualmente, quando eles entenderem, os jainistas, budistas, cristianismo, ok? O islamismo, tudo, gradualmente, no futuro próximo. Até mesmo alguns homens que conseguiam prever, né, o futuro, ele chegou a falar. Em Puri, Jagannatha Puri, também tinha um homem, ele já abandonou o corpo, e ele preveu muitas coisas. No país estrangeiro também tem um homem, como ele chama? Ele previu muitas coisas. Ele era cego, não conseguia ver nada, mas previu muitas coisas. Preveu muitas coisas. Ele podia ver, olha, nesse ano tal coisa vai acontecer, naquele ano, tudo. E ele disse que a população do mundo vai reduzir. Toda a população vai reduzir. Ele previu 300 milhões no mundo inteiro. 300 milhões vão ficar e o resto vão sumir. E alguém, eu não sei se isso é verdadeiro ou não, mas... Então, Bhaktivinoda Thakur falou, de toda maneira, por fim, o Bhagavata Dharma vai ficar e todos os outros Dharmas vão ser eliminados. As pessoas vão sentir que aqueles outros Dharmas são impráticos e vão aceitar o Bhagavata Dharma. Então, esse tipo de Dharma geral, ou seja, de religiões ou deveres mundanos, qualquer caminho que você vá seguir nesse universo material, no fim das contas, eles vão te lançar num oceano de miséria. Adyantavante vaisham lokaha karma vinirmita duksho darkas tamonistha. It is all those desire, different activities. Então, todos aqueles desejos, atividades, eles surgem de Tama e Rajaguna. Às vezes vem de Sattva Guna também, mas principalmente de Rajaguna e Tamaguna. Todas as atividades materiais. Às vezes pode haver Sattva Guna material, mas é muito raro. Pode haver Sattva Guna material, mas é raro. Principalmente Tama e Raja. Se não houver Tama Guna te apoiando, porque de toda maneira o sânscara da pessoa é ruim, ela está predominantemente em Rajaguna e Tamaguna, ela vai querer fazer várias coisas nesse mundo. E por fim, nós deveremos nos arrepender disso. Dukshodarka tamonischa khudra manda sucharpita. Bhagavan, por fim, está dizendo: Mayapita atmana sabdho nirpakshasya sarvataha mayatmana sukham yatvat kutoha sad vishvatmanam Vishaya shakta chityanam krishna vesho sudurataha. Aqueles que estão correndo atrás de objetos dos sentidos, Vishaya shakta chityanam krishna vesho sudurataha. Aqueles que estão indo atrás de objetos dos sentidos, de matéria, ou seja, tem muita atração pela matéria, muita atração, dinheiro, 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 o dia inteiro eles estão, dia, noite inteira pensando em dinheiro, eles não entendem mais nada. Então aqueles que estão indo atrás de Vishaya, objetos sensoriais, de matéria, eles não podem obter nenhuma estabilidade na sua mente. Eles não podem estabilizar a sua mente. Eles não podem entender Krishna Tattva, Bhakti Tattva.
How we can expect Como them nós thinking podemos about esperar que eles vão estar pensando em Krishna? Não é possível. Ou se eles estiverem pensando em Krishna, é alguma ideia inventada Krishna in the name of mentalmente, em nome de Rupanuga, Raganuga. himself cannot understand. Veja, que ele mesmo não consegue entender, não consegue perceber diretamente. So, Então, por fim, ultimately nós we teremos have que to nos repent for arrepender that. disso. Adyantabant evaisham lokaha karma vinirmita dukshodarka tamonishta khudra mandya sucharpita. Sometimes printing mistake. Às vezes tem um defeito de impressão. Eu sei esse verso, é por isso que eu estou dizendo. Está escrito Kurdananda e é Kurdamanda. Está errado aqui. Kurdamanda Sucharpita. Bhagavan diz que se alguém oferecer a si próprio aos meus pés de lótus, a pessoa me dá tudo. Manaso deho geho jo kichumo orpinu tua pode no. Este Kirtana diz isso. Mai arpitat manaha sabhyo nirvakesha sarvataha mayatmana sukham yattat kutaha sak visvatmanam. Mai arpitat manaha. Aqueles que oferecem a si próprios aos meus pés de lótus, ou seja, eles se rendem completamente, se rendem totalmente, completamente. Certamente, eles podem descobrir a si próprios numa plataforma neutra. Eles não vão ter nenhuma parcialidade. Eles não vão ter nenhuma parcialidade. Certamente, eles vão para uma plataforma neutra. Até mesmo a filha, filhos, esposa fizer algo errado, ele não vai cooperar com eles. Bhaktivinoda Thakur disse, se a sua esposa for contrária a Bhakti, então de alguma maneira, com muita estratégia, você deve lidar com a situação e sair dessa situação. Bhaktivinoda Thakur falou. Então, é muito difícil. Com muita atenção, cuidado, você tem que abandonar a associação deles. Então, como um homem material, como um homem materialista que está desfrutando da matéria, ou seja, de muito dinheiro, posição e tudo mais, como que ele pode esperar esse tipo de desfrute que um devoto pode obter? Devoto significa aquele que já se rendeu aos meus pés de lótus e está recebendo ou apreciando a minha bhakti, ao me servir. Como a gente pode esperar que um homem materialista com bilhões de dólares nem pode contar o dinheiro, ele pode obter a mesma satisfação? Como a gente pode esperar? Nós não podemos esperar. Está escrito? Mayarpitatmanaha sabdho nirapekshasya sarvataha mayatmana sukham yattat kuto sad vishvatmanam. Those were aqueles cujo coração está cheio de matéria, como eles podem esperar a mesma satisfação que os meus devotos estão recebendo, que eles estão sempre servindo e rendidos aos meus pés de lótus? Ou seja, eles estão sentindo uma bem-aventurança transcendental, a Ananda. Como que aqueles homens materialistas podem esperar isso? Talvez eles tenham dinheiro, muito dinheiro. Tem um homem que é o mais rico da Índia, o homem mais rico da Índia. E se você perguntar, né, ok, ele segue um pouco de Dharma, ou seja, ele é favorável, ele está mantendo todos os custos de Senata Dwar. É um templo, ou seja, ele está mantendo os custos, todos os custos de Senat-ji, esse templo. Ele está mantendo os templos de Govinda-ji, todos, incontáveis. Badrinarayan, todos os custos ele está provendo. Ele está dando. Ainda assim, ele é favorável um pouco, mas ele não entende o que é Bhakti. Ele é favorável, ele gosta dos sadhus, tudo bem. Mas não 100%, ele não entende o que é Bhakti. Então, um Maharaj, eu não quero falar o nome dele, ele foi para a cerimônia de casamento do filho dele. O filho ia se casar em Bombay. Eu não quero falar o nome dele, de toda maneira. Mayarpitatmanaha sabho nirapekshasya sarvataha mayatmana sukham yattat kuto sad vishvatmanam.
After that, Bhagavan speaking, Depois disso, Bhagavan those who are disse, Niskinchana, aqueles que são Nishkinchana, que não têm nenhum apego material, eles nunca dependem de nenhuma de uma matéria. Ou seja, eles têm controle sobre os órgãos externos, os órgãos sensoriais, os sentidos internos, a mente está controlada. Nishkinchana não tem nenhum desejo de nada. Qualquer coisa que eles recebam, eles estão satisfeitos. Qualquer coisa que eles recebam pelo desejo de Bhagavan, eles ficam satisfeitos. So, akinchanasso, dantosso, santosso, samachita saha, samachita equipoised. Samachita significa equânime. O coração, a mente são equânimes, neutros. Samacheta significa, você vai pensar, ele é meu inimigo, aquele é meu amigo. Então, eu vou ficar do lado do meu amigo. Eu não vou ficar do lado do meu inimigo. Na verdade, Guru Vaishnava nunca pensam isso, olha, ele é meu amigo, aquele é meu inimigo. Mas eles são obrigados a falar palavras fortes para corrigir a situação. Eles são obrigados. Não é que de coração eles pensam que eles são inimigos. Não, eles não pensam dessa maneira. So, akinchanasso, dantosso, santosso, samachita saha, maya santushta manasaha sarvaha sukha mayadisha. Who is only satisfied with me? Aqueles que somente ficam satisfeitos comigo, aqueles que ficam satisfeitos apenas comigo, você vai ver que o mundo inteiro está cheio de bem-aventurança transcendental. Aquele que está satisfeito apenas comigo, ele não encontra nenhum problema. Assim como o Prabhupada Saraswati Pada falou, Kaivalya narakayate tidasa pura akasa puspayate duddantendriya kala sarpapatile patkhatavam strayate vidhi mahendadishta kitayate vishwampurna sukhayate jat karuna kataksha vaibhavatam tam gauramevastam. este mundo inteiro, não vejo nenhum problema. Onde é que você vê problema? Mas se Prabhupada seguir este caminho, ou seja, internamente Prabhupada segue por aí, mas ele não poderia pregar. Para pregar, você precisa externamente descer para o segundo nível, Madhyama Adhikari, porque um Paramahansa não vê problemas em nenhuma parte. Um Paramahansa não vai te falar categoricamente, olha, isso é a Bhakti, isso é Bhakti. Não, ele está absorto no seu bhajana. Então, Prabhupada é Parahansa Varam Paramartha Patim, o maior Paramahansa. Ainda assim, ele estava cortando, eliminando todos os apasidantas, desvios de conhecimento, desvios de práticas. Toda a vida, Prabhupada falou, a minha vida inteira passou cortando o mato, ou seja, braquear essas besteiras. Eu queria falar tantas coisas, mas não tive a oportunidade. Eu queria falar tantas coisas, mas não tive tempo, porque apenas levou muito tempo para mim limpar a selva de karma, jnana, mayavada, tudo isso, sarradias. Tinha que eliminar tudo isso. Dessa maneira, toda a minha vida passou. So, akinchanasso dantosso santosso samachita saha maya santushto manasaha sarva sukho mayadis. Então, aquele que está satisfeito comigo, certamente ele é akinchana, ele não tem demandas materiais, e os corações e os órgãos sensoriais dele estão sob controle, a mente sob controle, ele está satisfeito comigo, e ele vê o mundo inteiro sem nenhum problema, não há nenhum problema. Depois disso, Bhagavan está dando um exemplo. Na parameshtam na mahendradisham na sarvabhaumam na rasadhipatyam na yoga siddhir apunarbhavamba mayyar pitvatmechati madvinananya na parameshtam na mahendradisham na sarvabhaumam na rasadhipatyam na yoga siddhir apunarbhavamba mayyar pitvatmechati madvina na anyat.
one pure sadhu Um sadhu puro, um devoto puro, cuja vida é dedicada a mim, ele não vai pedir o posto de Brahma. Ele não vai pedir nem mesmo o posto de Brahma para Meshtam. E também, Mahendra Drishtam, ele não vai pedir também o posto de Indra, o rei dos céus. So na paramishtam na Mahendra Drishtam na sarvabhaumam na rasadhipatyam. Rasatal, que é um planeta inferior onde Bali Maharaj recebeu um local, está escrito que o Rasatala, o tipo de opulências que tem lá, tem mais e mais opulências do que nos planetas celestiais. Até mesmo Indra não tem tantas riquezas. Então alguém pode fazer seus melhores esforços para obter o controle do Rasatala. Na paramishtam na Mahendra Drishtam na paramishtam na Mahendra Drishtam na sarvabhaumam na rasadhipatyam na yoga siddhir apunar bhavamba mayyar pitvatmechati madvina nanyat. Na yoga siddhi. Na Yoga Siddhi, eles não pedem nenhuma perfeição yógica, nem mesmo, disse Krishna, que é o Senhor dos senhores do Yoga. Eles não querem Yoga Siddhi. Se Bhagavan ofereceu, posso te dar? Eles falam, não quero. Bhagavan diz, Salokya, Samipya, Sarti, todos esses tipos de libertações, um devoto não quer receber. Bhagavan vai oferecer, posso te dar? Eles falam, não quero. If Bhagavan Diyamanam opi na grinnanti matsevanam jana. Diyamanam opi. I like to give you. Ou seja, Bhagavan pode querer dar para eles, eles não vão querer essas coisas. Eles apenas querem me servir. So, na paramishtam na Mahendra Drishtam na sarvabhaumam na rasadhipatyam. Sarvane complete sovereignty all over the world. Ou mesmo a soberania completa sobre todo mundo, eles não querem. Como Prithu Maharaj. E está escrito sobre Prithu Maharaj, Ambarish Maharaj também. Satadip Adipati, ou seja, o líder, o controlador das 7 ilhas, das 7 terras, do mundo inteiro. Eles não querem isso também. Ou querer parar o ciclo repetitivo de nascimentos e mortes, alcançar o Brahman, eles não querem isso também. Na paramishtam na Mahendra Drishtam na sarvabhaumam na rasadhipatyam na yoga siddhir apunar bhavamba mayyar pitvatmechati madvinanyat. Except me. Com exceção de mim, eles não querem mais nada. Com exceção de mim, eles não querem mais nada. Bhagavan, por fim, Bhagavan é muito esperto. No início, ele começou a falar sobre Bhakti e no meio do caminho. Ele falou sobre Yoga Siddhi ou propostas lucrativas e agora, de novo, ele está falando, olha, eu gosto de Bhakti. Bhagavan está dizendo. No tatha me priyatamo atmajanir na sankaraha no to sankar sano no srir noiva atma cho jatha bhavan. Uddhav, você é um devoto. Eu estou falando muitas coisas, mas tenha cuidado. O meu Shankar ou Atmajanir Brahma não são tão queridos para mim. Brahma é meu filho, não é? Brahma é o filho de Bhagavan, não é? Ele nasceu do umbigo de Bhagavan. So nirapeksham manim santam nirvairam samadarshanam. That is second. I can discuss first one. No tatha me priyatamo atmajanirna sankaraha no to sankar sano no srir naiva atma yatha bhavan. You are so dear to me. Ele diz, você é tão querido para mim, você é tão querido para mim, que eu não posso nem mesmo comparar com Brahma, Shankar, ou com Sankarsana, meu irmão, ou com Shri, que é minha Shakti, minha potência, minha consorte divina, não é? E o que falar de Lakshmi,
Porque nós não podemos falar aqui que se refere a Radharani, né? Até o nível de Radharani é um capítulo totalmente diferente. Se você me perguntar, Bhagavan está mentindo, você poderia dizer, alguém pode começar a argumentar, olha, está escrito que até mesmo Shri, essa Shri aqui significa Lakshmi. Essa Shri não está se referindo a Vrindavana, porque o que acontece em Goloka, Vrindavana, é o prema exclusivo, aquilo é algo separado. Nocha sankarsano, no Sri Noivatma. Here Sri Rukmini can be there. Então Shri pode se referir a Rukmini, porque agora é o Dwarakadisha Krishna que está falando para Uddhava. Tente entender. Tem três. Primeiro, Brajendanandan Krishna, Krishna filho de Nanda, que nunca sai de Vraja. Está confirmado. Externamente ele saiu. E o segundo é Mathuradish Krishna. Não se esqueça disso. Mathuradish, o senhor de Mathura Krishna. E o terceiro qual é? Dwarakadisha Krishna. O Krishna, o senhor de Dwaraka. Então aqui você deve com muita atenção ver qual Krishna está falando. Brajendananda Krishna está falando, ou Mathuradish Krishna, ou Dwarakadisha Krishna. Então aqui certamente é Dwarakadisha Krishna. Eu estou falando sobre aquele lago Bhagavatamrita, ali nós já falamos este ponto. Já foi falado isso. Então aqui Shri, Bhagavan está falando, ele não está falando de Radharani, está falando de Lakshmi. Então ele diz, Brahma não é tão querido para mim, Shankar não é tão querido para mim, e até mesmo o meu irmão Sankarsana não é tão querido para mim. Na Shri, seja até mesmo Lakshmi, não é tão querido para mim. E até mesmo eu mesmo não sou tão querido para mim. Eu mesmo não sou tão querido para mim. Está escrito aqui. No tathame priyatamo atmajanir no sankaraha no cha sankarsano no srir naivatma cha jatha bhavan. Like you are so dear. Como você é querido para mim, né? Nirapeksham munim santyam nirvairam samadarsanam anubrajami aham nityam puyayati angrirenavi. Nirapeksham, neutro. Nirapeksham munim santyam nirvairam samadarsanam. So, Bhagavan speaking, então Bhagavan diz, Bhagavan diz, olha, eu sempre estou ficando, eu sempre estou seguindo, eu sempre fico atrás daqueles Rishimunis, daqueles sadhus. Muniganer, ele não está falando do sadhu, está falando do Munis. Sempre eu estou seguindo esses Munis. Por quê? Porque eu quero purificar o meu corpo com a poeira dos pés de lótus deles. Então o nosso Vishwanatha Chakravarti pode explicar isso muito bem. Né? Tem dois significados de Muni. Muni pode significar aqueles que não falam nada, não falam nenhuma besteira. Eles não falam nada inútil, ou seja, eles sempre estão em silêncio. Essa palavra Muni. Ok. Então, quando Bhagavan diz aqueles Rishi Munis, ou Munis, Bhagavan está usando a palavra Muni. Então nós podemos dizer que uns devotos puros também são Muni, ou seja, eles estão em silêncio, eles não conversam sobre nada material. Eles também não conversam sobre nada material, eles falam Harikatha. Então enquanto alguém fala Harikatha, Kirtana, isso não quebra o voto de silêncio. O seu voto de silêncio não é perturbado se você seguir falando Harikatha, Kirtana. Então, este significado também pode estar aí.
Do contrário, Bhagavan, ele sempre vai querer mesmo a poeira dos pés de lótus dos devotos. Nirapeksham munim santam nirvairam samadarshanam. All those, adjectives. Então, todos esses adjetivos que são dados aqui são aplicáveis para os Vaishnavas. Primeiro ele falou Nirapeksha, que significa neutro. Depois ele falou Shanto. Krishna Bhakto Nishkam Otev Sant. Bhukti Mukti Siddhikami Sakali Asanto. Krishna Bhakto Nishkam Otev Sant. Então ele fala, os devotos de Krishna, eles não têm desejos, por isso eles são pacíficos, mas aqueles que estão perseguindo desejos materiais ou a libertação, eles nunca podem estar em paz. Mas os devotos de Krishna não têm desejos, por isso eles estão em paz. Então, todos os adjetivos que são usados aqui são aplicáveis para os Vaishnavas. Nirapeksham munim santam nirvairam Samadarshana, ou seja, uma visão equânime. Um Vaishnava não vai ver, olha, casta baixa, casta alta, ele não vê assim. Então, Nirapeksham munim santam Nirvairyam, ele não tem nenhum inimigo em sua vida. Eles não consideram que ninguém seja seu inimigo. Bhagavan diz, Bhagavan diz, olha, eu ando atrás deles porque eu quero me purificar com a poeira dos pés de lótus que vêm dos devotos. Desses munis, né? So, nirapeksham munin santam nirvainam samadarshanam anubrajami aham nityam puyeti angrini. Bhagavan sempre está indo atrás dos devotos. Sempre. Bhagavan está indo atrás dos devotos. Então, todos os adjetivos cabem muito bem, podem se referir muito bem aos Vaishnavas. So, nirapeksham munin santam nirvairam samadarshanam anubrajami aham nityam, all the time I am running behind them. Então ele diz, a todo tempo eu ando atrás dos devotos. Por quê? Puyeti angririnivi. I like to get dust particle from their lotus. Porque eu quero receber a poeira dos pés de lótus dele na minha cabeça. E no meu corpo tem infinitos universos. Cada pelo corporal de Bhagavan tem infinitos universos, está escrito. Jasaiko nisheshito kala mathabalambo jivanti loma vilaja jagadannanatha Vishnu mahan saiyo jasukala visheshu govindamadi purusham tavam. So nirapeksham munim santam nirvairam samadarshanam anubrajami aham nityam puyati angrihin niskinchana mayi anurakta cetasa santa mahanto akhila jiva. Same, what I a mesma coisa, aquilo que eu falei na linha anterior é o mesmo que Bhagavan está dizendo aqui. Niskinchana mayi anurakta cetasaha santa mahanto akhila jiva vassa. Bhagavan diz, aqueles que são nishkinchana, que não tem nenhuma possessividade material, e aqueles que sentem uma tremenda atração pelos meus pés de lótus, eles são nishkinchana, não têm apegos materiais, e shanto. Os devotos de Krishna não têm desejos, por isso eles são pacíficos, enquanto aqueles que desejam prazeres e libertação não podem estar em paz. Então, esse tipo de mahanta, de grandes almas, ou seja, Vaishnava Guru, todos esses sintomas que estão escritos aqui, todos os sintomas que estão escritos aqui não são aplicáveis para qualquer pessoa, apenas para Guru Vaishnavas puros. Então, certamente nós podemos dizer, sob a orientação de Bhagavan, Santa Mahanto Akhila Jiva Vatsala. Akhila Jiva Vatsala. Ou seja, os Mahantas, essas grandes almas, nunca expressam nenhuma raiva, ou seja, nenhuma parcialidade. Eles não têm parcialidade. Nirapeksha, ou seja, eles são sempre
neutros em sua visão, equilibrados. Aquila, Diva, Vatsalam, eles amam todas as divas, eles amam todas as divas, eles querem libertar todas as divas. Esta é a natureza, como Prahlada Maharaj disse, e o nosso Prabhupada também disse, ou Vasudeva Datta, no Chaitanya Charitamrita, o Vasudeva Datta, ele falou para Mahaprabhu, Vasudeva Datta falou para Mahaprabhu, Prabhu, ó Senhor, eu gostaria de sofrer o sofrimento de todas as divas. Eu quero sofrer. Tem incontáveis divas no mundo, e você me dê os resultados dos pecados de todas elas. Eu quero sofrer e, por favor, liberte elas. Vasudeva Datta. E Mahaprabhu falou, por quê? Por quê que Krishna vai fazer você sofrer? Krishna não é tão fraco. Krishna tem poder. Se Krishna quiser, ele pode libertar todo mundo. Então está escrito that Niskinchana Moira Unurakta Cheta Saha Santa Manto Akhila Jiva Bhaksaka. They love all jiva. Eles amam todas as divas. Eles não veem nenhuma diferença. E eles não ficam incomodados. Eles nunca se sentem perturbados. Nunca. Niskinchana Moi Unurakta Cheta Saha. Shanta, peaceful. São pacíficos. Makanta, Akhila Jiva, Vatsalam, eles amam todas as divas. E eles não são afetados pela luxúria. Mayadevi pode tentar. Ou seja, eles não têm apego mental à luxúria, aos desejos materiais. Kamai analabdha dhiyo jushanti te jannairapekhyam na viduhu sukham mamo. Those who are feeling attachment to me, então Bhagavan diz, aqueles que sentem atração por mim, que são neutros, pacíficos e sempre estão buscando a satisfação ou benefício de todas as incontáveis divas, o coração deles não é contaminado com a luxúria. Então, eles sentem uma bem-aventurança transcendental dentro do coração. Niskinchana mai anurakta chetasaha santa mahanto akhila jiva vatsalaha kamair analabdha dhiyo jishantite jannairapekhyam na vidhu sukham mamo. They can feel my transcendental bliss. Então eles podem sentir a minha bem-aventurança transcendental. Apenas eles podem sentir a minha bem-aventurança transcendental. E até mesmo numa situação muito estranha, mas se por acaso a mente deles se desvia, Bhagavan speaking, Baddhamanu upi mad bhakto vishayer ajitendriyaha prayaha pragalabhaya bhaktya vishayer nabhivuyati. Eu posso dar o exemplo de Yamunacharya. Yamunacharya, ele não é uma alma condicionada. Mas Yamunacharya tem uma longa história que Bharata Maharaj costumava contar. Yamunacharya, depois de receber a metade de todo o reino por algum tempo ele manifestou a lila, um passatempo de esquecer Gurudeva. Eu posso contar amanhã. Depois disso, veja, quando Gurudeva, com muita tática, muita estratégia, ele se aproximou, aí ele voltou a se lembrar, entender tudo. Yamunacharya ele é muito importante. De toda maneira, com qual verso eu comecei? Nitto nityanam chetonas chetananam eko bahunam javidadhati kaman tamatmastam yonupassanti dhiraha tesham santihi netaresham. Então, verso 18. E ontem eu falei o verso, o número do verso? Tudo bem.